O cidadão comum, ele percebe a diferença entre quem efetivamente tem poder na cidade, ou no estado, ou no país. É tanto que ele se mobiliza e lembra do nome do vereador, do prefeito, do governador e do presidente, mas, em geral, não lembra do nome do vereador, do deputado estadual ou do deputado federal. Por quê? Porque não há o poder efetivo, está concentrado no poder executivo. Isso é muito ruim, porque você, na verdade, faz com que haja uma rotatividade muito grande. Nós comentávamos antes do início do programa com o vereador Ney Lopes, a expectativa de qual era a rotatividade. No Congresso Nacional, a média é em torno de 40%. E aqui na Câmara Municipal, em torno de 50% de renovação. Significa o quê? Significa que a população, ela tem o poder, usa o voto para renovar e tentar acertar na representação. O problema é que a gente precisa, na verdade, consolidar. Sem a consolidação dos partidos políticos, dificilmente nós vamos ter um poder legislativo efetivamente forte e respeitado pela sociedade. E aí nós temos o debate exatamente de uma série de mecanismos que são inerentes a isso. Questão do financiamento de campanha. Quer dizer, hoje no Brasil não é uma coisa absurda. Quer dizer, nós temos, diferente de outros países capitalistas desenvolvidos, o financiamento privado é praticamente absoluto. Nós temos o fundo partidário, mas na verdade o grosso do financiamento de campanha é o financiamento privado. Isso cria um mecanismo de desqualificação da política, de fomentar os processos de corrupção, nessa troca de mão dupla. Eu sempre faço questão disso. Eu sou um defensor. Numa democracia é necessário ter políticos profissionais. É necessário ter instituições políticas que funcionem, inclusive a democracia custa caro. E a gente precisa ter consciência disso. A sociedade brasileira é preferível ter uma democracia com todos os problemas que a gente tem do que ter uma ditadura militar ou uma ditadura de qualquer tipo. Então, a sociedade brasileira precisa ter consciência disso. E é importante também ressaltar que o eleitor, a sociedade, manifesta a sua insatisfação com a classe política votando nulo ou votando branco. Eu sou absolutamente contrário a isso. Quando você vê aí uma eleição de vereador para a Câmara Municipal, você tem aí cerca de 40% de votos brancos e nulos. Isso já ocorreu, chegou a ocorrer no Brasil. Eu prefiro citar aqui uma máxima de Mahatma Gandhi, quando ele disse: o que me preocupa não é o barulho dos maus, é o silêncio dos bons. Aquelas pessoas que têm a capacidade de realmente escolher, dentre tantos candidatos e candidatas ao cargo de vereador, de vereadora, aquelas pessoas que têm condições de realmente fazer a diferença, de mudar, de decidir uma eleição, essas pessoas se omitem, manifestam, repito, essa insatisfação, fazendo com que a representatividade na Câmara, muitas vezes, em alguns casos, realmente não seja tão represente de fato os interesses maiores da sociedade. Isso no Brasil de uma forma geral e que, evidentemente, reflete aqui no estado do Rio Grande do Norte. Da mesma forma, outra questão importante relativa ao tema é a questão da lei da ficha limpa. Até agora eu não vi ninguém ser contrário à lei da ficha limpa. Eu sou absolutamente favorável à lei da ficha limpa. No entanto, sob o ponto de vista jurídico, nem sob o ponto de vista político, eu entendo que o eleitor também deve ser um eleitor ficha limpa. O eleitor deve participar do processo de escolha dos candidatos de uma forma consciente, sem nenhum tipo de deturpação da democracia, na medida em que isto é discutido, inclusive, em vários debates, em universidades, em confederações, em associações, que é justamente a troca de algum benefício, de ter algum benefício na troca do voto. E isso, ao meu modo de ver, termina deturpando a representatividade no Poder Legislativo de uma forma geral, seja ele na Câmara Municipal, na Assembleia Legislativa ou no Congresso Nacional. Vereador, me permita, quer dizer, você me permite exatamente fazer uma comparação. Quer dizer, quando a gente fala em corrupção, tem a corrupção ativa e a corrupção passiva. E são ambos crimes eleitorais previstos na legislação. Tanto você tentar comprar o voto, como você vender o voto, configuram crimes eleitorais. Então, também aí a corrupção é um processo de mão dupla. O problema é que se desqualifica de forma exagerada os políticos, esquecendo exatamente que os processos eleitorais são de mão dupla. Eu acho que o advogado Evandro Borges, ele pode, inclusive, configurar isso melhor, porque não se pode atribuir exclusivamente ao político a responsabilidade por todos os problemas da democracia brasileira. Na verdade, a democracia que nós temos é a expressão da sociedade em que nós temos. E se nós queremos ter uma democracia melhor, nós precisamos consolidar uma outra cultura política, baseada exatamente no respeito à cidadania, na pluralidade, na transparência, na gestão dos recursos públicos. E eu acho que a gente já caminhou muito nisso. Eu não sou pessimista em relação a isso. Por favor. Não, por favor. Vocês acreditam que
que o aumento no número de, realmente, que o aumento no número de vereadores vai trazer essa pluralidade tão sonhada que... Edinaldo, eu não vejo nenhum ponto negativo. Eu não vejo nenhum ponto negativo para a gente não ter ampliação da representação parlamentar. Concordo. Você não tem aumento de despesas, não tem. Você Diminuiu, 10%. Diminuiu. Você cria a possibilidade de outros segmentos estarem representados na Câmara. Cabe ao eleitor fazer uso exatamente dessa possibilidade para melhorar a democracia. Professor, o que está faltando para o eleitor se aproveitar melhor dessa democracia que nós temos hoje? Não é? De colocar, principalmente quando temos eleições que não são majoritárias, proporcionais, uma representatividade melhor distribuída. Veja bem, eu não quero dar um aqui de tutelar o cidadão e dizer como é que ele tem que votar. Né? Eu vou dizer como é que eu exerço a minha cidadania. Até como professor, como é que eu exerço como minha cidadania? político. Eu não me arrependo de nenhum voto que eu tenha dado na minha trajetória como cidadão, porque eu tenho alguns cuidados. Eu vejo quem é a pessoa, vejo a biografia da pessoa, qual partido ao que ele está vinculado, quais são as alianças eleitorais que ele faz, qual é o projeto político que ele representa. E aí eu escolho meus candidatos. Então, eu acredito que nós temos que pensar nesse sentido, principalmente nessa possibilidade de aumentar mais o número de vereadores, encontrar mecanismos que nos levem a colocar lá, não é, uma representação plural. E porque eu tenho receio, eu fico pensando, se esse aumento não levaria a que partidos, né, que têm uma maior representatividade já lá, não possam consolidar ainda mais essa representação. Nós temos alguns partidos, né, não precisamos citar, os senhores sabem, que têm uma maior representatividade na Câmara de Vereadores, na Assembleia Estadual, na Câmara Federal, no Senado. E por mais que nós tentemos dizer que isso não é verdade, nós sabemos que quando essas situações surgem, essas possibilidades surgem, né, talvez eu não sei, a educação, o conhecimento, os interesses mais próximos façam com que esses postos acabem sendo ocupados por pessoas desses mesmos partidos. Este seu argumento ele é extremamente válido, só um minuto, doutor Evandro, rapidamente, é extremamente válido e mostra a necessidade que o Brasil tem de uma reforma política urgente, para ontem, aliás, que tramita no Congresso desde 1991. Você pode perceber que, por exemplo, a questão do quociente eleitoral, ou do coeficiente eleitoral, muitos vereadores chegam a ter um número quase o dobro de outros que conseguem entrar para exercer o seu mandato e outro que teve o dobro de votos termina ficando de fora. Eu sou totalmente contrário a isso. Isso aí é a representatividade. Quem teve o maior número de votos, independente do partido político, é quem deve ir para a Câmara Municipal representar a sociedade, isso é lógico. É o que inclusive tem vários projetos na Câmara Federal, na Câmara dos Deputados nesse sentido. Agora o Congresso, infelizmente, é inerte desde 1991, e eu acompanho isso muito de perto, não realiza essa tão necessária reforma política no Brasil para, dentre outros aspectos, justamente acabar com esse, digamos assim, com esse monopólio, né, de alguns partidos que têm, evidentemente, uma variação no decorrer do tempo. Veja agora, por exemplo, foi o caso da França, onde o Partido Socialista venceu as eleições depois de tantos anos. Então, existe essa oscilação de eleição e eleição, mas certamente esse coeficiente eleitoral seria um dos principais tópicos que a sociedade precisa. Doutor Evandro. As câmaras municipais, como o nosso parlamento, ele é eminentemente plural. Ao aumento de número de vereadores, vai aumentar ainda mais essa pluralidade e representatividade da sociedade dentro das câmaras, como também se ampliasse o número de deputados. O Rio Grande do Norte tem uma das menores representações na Câmara Federal, que é de 8 deputados federais. A Câmara de Natal, que Natal chega próximo agora a 1 milhão de habitantes, próximo. Se ter a região metropolitana toda tem mais do que isso. Então precisa ter uma Câmara representativa, plural e com muitos segmentos sendo representados. Não só dos partidos políticos, mas
também de candidatos que se elegem pelos partidos, mas representam também segmentos, corporações. No Brasil não é permitido candidatura avulsa. Você tem obrigatoriamente estar filiado a um partido, como se isso também fosse fortalecer a fidelidade partidária, os partidos. Mas uma série de medidas que se tenta fortalecer os partidos, elas não são suficientes. No Brasil se precisa de uma reforma política, mas essa reforma política tem que ser consensual. Conseguir consenso, às vezes, no parlamento é muito difícil. Mas o processo eleitoral e o processo legislativo das câmaras tem melhorado muito historicamente. Nós saímos de uma condição que perdemos o voto do analfabeto, viemos recuperar agora na Constituinte, na Constituição de 88. O analfabeto ele pode votar, mas não está representado no parlamento. Tem municípios do Brasil que 30% da sua população é analfabeta. Então, esses estão excluídos de serem candidatos. Eles podem até votar. Mas isso eu estou colocando porque o Brasil, nós pretendemos se tornar uma grande potência democrática do mundo. E essa potência democrática significa normalidade jurídica, segurança jurídica. Então, isso tudo é muito importante. Mas essa reforma política que vai melhorar a atuação dos parlamentos, que vai fazer com que o eleitor vote talvez mais consciente, ou vote de outra forma, ou de forma assada, ela vai depender desse processo que precisa se buscar. Financiamento de campanha público, com prestação de contas. Olha, nós tivemos problemas agora de prestação de contas que candidatos nem sequer prestaram contas. Então, a legislação melhorou? Melhorou. Vem melhorando. Agora, a Lei 11.304, que é de 2009, obriga os candidatos a prefeito a apresentarem, por exemplo, o seu programa de governo. Que isso já vinha sendo feito por alguns candidatos e até fazendo depósito em cartório para ter a credibilidade junto ao eleitor. Agora é uma obrigação. E espero que faça de forma aberta, pública, e com a participação popular, seja um programa construído com a participação popular. Aliás, a participação popular é um viés da nossa legislação, que está sistematizada. Toda a nossa legislação tem a participação popular, tem a garantia de audiências públicas, de opiniões, fora o que o professor já colocou, João Evangelista, de plebiscito, de referendo, que são formas de participação popular, até de elaboração legislativa, que 1/5 do eleitorado pode apresentar propostas, proposituras para ser apreciado pelo parlamento, pela Câmara Municipal, como aconteceu com ficha suja, com ficha limpa, com a captação ilícita de voto, que nós tivemos uma participação da CNBB muito importante na elaboração da captação ilícita de voto, que inclusive vem caçando, ou seja, vem modificando o processo eleitoral, vem inclusive modificando atitudes dentro da campanha por causa da captação ilícita de sufrágio. Deixa eu fazer uma pequena pausa aqui no nosso debate. A gente vai a um pequeno intervalo, lembrando que você pode participar do debate aqui do nosso programa, mandando um e-mail para o grandestemas@tvu.frn.br. Se preferir, pode também ligar para a gente aqui no 3215-3248. Ligue e participe. A gente faz um breve intervalo e a gente volta dando continuidade a essa discussão aqui a respeito do aumento do número de vereadores nas câmaras municipais. A gente volta em instantes. E a gente já começa aqui com a pergunta dos telespectadores. João Maria, lá do Planalto, pergunta a opinião dos participantes aqui a respeito da questão das eleições facultativas. Vocês são a favor ou contra? Ele quer saber. Eu acho que é o modelo ideal, é o voto facultativo. No entanto, o Brasil não está preparado, não tem uma cultura, uma educação política para que o Brasil venha a implementar o voto facultativo. Por quê? Porque o voto facultativo vai permitir que as pessoas de boa fé, as pessoas que tenham um mínimo de discernimento político, de escolher um determinado candidato, independente do partido político, essas pessoas, diante de tantas decepções, de todas essas fragilidades com a classe política que nós já conversamos aqui, essas pessoas vão deixar, muito provavelmente, de exercitar a cidadania através do voto,
permitindo, e aí é um receio que eu tenho quando eu digo que o Brasil não está preparado para isso, é aumentar a corrupção eleitoral, ou seja, a captação ilícita de votos. Eu tenho um receio muito grande com relação a isso, embora acredite que este seja o modelo ideal, como aliás, como funciona nos Estados Unidos. Eu sou contrário ao voto facultativo, porque eu penso que no Brasil nós temos que pensar o voto como um direito e como um dever. Quer dizer, como a gente tem uma tradição de muito autoritarismo, quer dizer, nós estamos vivendo uma experiência única na história republicana. É o período mais longo de respeito à institucionalidade democrática. Então, a democracia no Brasil não é a regra, é a exceção. Então, quer dizer, se nós tivéssemos uma democracia consolidada, até acho plausível discutir a questão do voto facultativo. Mas nas condições do Brasil hoje, se você tiver o voto facultativo, você já tem hoje um número muito expressivo de eleitores que se abstêm ou que se votam branco e nulo. E isso dá uma votação muito alta, em torno de 30% a 35% dos eleitores em cada eleição. Então, se você corre o risco de ter prefeitos, governadores e presidentes sem representarem a maioria da população. E isso abre-se o precedente para se questionar a legitimidade do governante. E aí você tem uma crise política que pode redundar em golpes militares, golpes institucionais e a destruição da democracia. Por isso que eu não sou favorável à ideia do voto facultativo no Brasil. Temos aqui uma outra pergunta, o Adalberto, lá do Conjunto Mirassol, pergunta: será que a adoção do voto distrital para vereadores não seria uma solução adequada para aumentar essa pluralidade, a representatividade tão discutida aqui por nós? O voto proporcional, ela assegura a proporcionalidade, ela assegura esta pluralidade. O problema todo, que é uma certa confusão quando o voto é proporcional. No Brasil não existe o voto em lista fechada. O eleitor tem o direito de escolher o candidato, mas ele escolhe dentro das listas que os partidos apresentam ou coligações. Então, essa liberdade que existe de escolher o candidato, ela é relativa, depende dos candidatos que foram homologados nas coligações, mas tem assegurado que partidos considerados pequenos, sem muita representatividade, têm assento também no parlamento. Agora, o voto proporcional, ele é inteiramente suficiente porque se discute na reforma política, que não é consenso, a possibilidade do voto distrital ou distrital misto, que garanta essa proporcionalidade, mas também que garanta os candidatos que queiram concorrer por voto majoritário como vereador. Então, a proporcionalidade, ela assegura esta pluralidade. E o voto majoritário assegura, por exemplo, que certas regiões tenham o seu candidato. Então, é uma discussão que está sendo colocada dentro da reforma política. Possibilidade de o Congresso aprovar só se houver consenso, que é uma mudança muito grande. E essas mudanças, elas precisam, na verdade, ter convencimento da sociedade. Como, por exemplo, o financiamento de campanha. Financiamento de campanha, todos nós somos, a maioria é a favor que seja pública, aberta, com transparência, que haja prestação de conta, é a própria moralidade. Mas precisa-se de convencimento. Então, o voto proporcional e o voto distrital, ele precisa de convencimento no parlamento e na sociedade. Como também o voto facultativo. O professor se posicionou muito bem. Ora, o voto facultativo poderá, inclusive, levar a outra questão. Somente as elites votarem. As elites que eu falo não é elites econômicas, são a intelectualidade, alguns segmentos e outros vão ficar mesmo sem representatividade. Então, nós temos que discutir, ou seja, ampliar essa discussão para um convencimento da sociedade para isso. Talvez o voto obrigatório, como também o voto distrital, majoritário, combinado com o voto proporcional, ele seja próprio de uma grande reforma política, de uma emenda constitucional que a sociedade brasileira discuta. Queria entrar agora dentro
ainda dentro do tema do papel do legislativo. O legislativo vem assumindo o papel que deveria assumir, professor? Olha, não dá para falar em termos ideais. Eu acho que a gente tem que pensar a política a partir da realidade da política. Eu acho que você tem que cobrar dos parlamentares que eles cumpram aquilo que está previsto na Constituição. Então, eles têm que fiscalizar o poder executivo, eles têm que ter capacidade propositiva para beneficiar e ter reconhecimento de direitos da população, que é exatamente, eu acho que esse a grande contribuição do papel do vereador, e ser um mediador no sentido de fazer com que a população tenha acesso à transparência na gestão dos recursos públicos. Se um vereador fizer bem esse papel, e se cada um puder fazer bem esse papel, nós temos uma mudança qualitativa importante na forma como o legislativo atua. Agora, o problema é o seguinte, o problema é que hoje, para você fazer política, entrar na política, você precisa ter muito dinheiro, ou então mobilizar muito dinheiro. Então, quer dizer, hoje, muita gente fica excluída da política, pessoas com vocação política, não fazem política porque não têm condições exatamente de amealhar os recursos suficientes para fazer uma campanha eleitoral. Campanha eleitoral hoje é uma campanha muito cara, porque só a campanha eleitoral, se você tiver uma estrutura para fazer propaganda no rádio e na televisão, ter uma estrutura de mobilização de cabos eleitorais e de propaganda eleitoral que inviabiliza a entrada na política de pessoas que não têm recursos. O partido não assegura isso. Mas que tem vocação. Muitas pessoas com vocação ficam fora da política, porque não tem como exatamente prover os recursos suficientes para disputar a eleição. Então, isso cria uma barreira. E, ao criar a barreira, você perpetua uma sistemática que é o seguinte, quer dizer, o que é que você tem? Você tem, na verdade, os parlamentares hoje, apesar dessa alto índice de renovação, você tem aqueles parlamentares que têm mais de um mandato, eles, em geral, têm um sistema político, uma máquina política própria, que durante um certo tempo até funcionou com recursos públicos, através das fundações. Tá certo? Você fornecia serviço à população e você fidelizava o voto do eleitor exatamente por prestar aquele serviço à população. Agora é bom também a gente não criar uma ilusão. Quer dizer, o parlamentar não é só aquele que faz discurso. Ele tem que ter o contato direto com a população. Ao ter o contato direto com a população, quer dizer, o parlamentar ele vai se ressentir de quê? De uma demanda reprimida pela precariedade dos serviços públicos que ele procura atender de uma forma ou de outra. Ele pode ter o caminho do mecanismo clientelístico de atender, ou ele pode ter o mecanismo de propor políticas públicas para atender exatamente os interesses da sociedade. O problema é que uma parte substancial dos nossos parlamentares trilham pelo primeiro caminho. Ao invés de aperfeiçoar as políticas públicas, buscam um caminho no sentido de reproduzir o seu eleitorado e o seu mandato através do atendimento clientelístico das demandas da população, que são sempre legítimas. E é importante também ressaltar no que o professor diz, que quando o professor fala que a eleição é uma eleição, hoje é preciso ter dinheiro para se eleger, não significa, essa palavra ter dinheiro não é sinônimo de uma corrupção eleitoral. É preciso você ter uma estrutura, que você tenha uma garantia mínima para você poder se movimentar. Por exemplo, você fazer um santinho custa dinheiro, você fazer um bottom custa dinheiro, você fazer um jingle de campanha custa dinheiro. Então, veja como os temas aqui, eles se entrelaçam. Quando nós estamos falando, por exemplo, em voto distrital, quando o doutor Evandro deu a sua opinião, de um determinado ponto de vista, eu concordo na medida em que um determinado parlamentar, ele representa determinadas comunidades da nossa cidade. Então, isso não significa, a partir do momento que ele passa a representar determinadas comunidades, determinados segmentos da sociedade, isso não significa, ele vai se eleger, ele vai se candidatar, vai se eleger, mas não significa que ele vai gastar tantos recursos como outros candidatos podem vir a gastar. Então, esse tema, gastos numa campanha eleitoral, ele é muito variável, mas eu não diria que a eleição é cara, eu diria que a democracia tem um preço muito caro e um preço muito alto a se pagar. Embora, evidentemente, não seja contrário à democracia, claro. Por favor. Não, eu gostaria mais de entrar no papel do legislativo para se ter a importância das câmaras municipais. A principal atribuição do poder legislativo é o que gerou seu próprio nome, de elaboração legislativa. Embora que o processo legislativo no Brasil ele é bastante complexo. Ele não é só da Câmara, tem inclusive iniciativas reservadas do Poder Executivo. Agora está aí uma campanha para o presidente da República vetar parte
do Código Florestal. Ou seja, então o Executivo ele também faz parte do processo legislativo.